Todo mundo já sabe que os Estados Unidos e os seus aliados estão estrangulando bancos, empresas e oligarcas da Rússia com sanções extremamente pesadas depois da invasão na Ucrânia pelo presidente russo Vladimir Putin. E todo mundo sabe o que é um banco ou uma empresa, é bem óbvio. Mas o que é esse tal de oligarca que todo mundo fala hoje com essa guerra na Ucrânia? Porque eles têm iates e mansões gigantescas. Qual o poder deles dentro da Rússia? E o pior de tudo, como que alguns oligarcas foram para cima de Vladimir Putin e qual o risco do presidente russo cair. Antes de falar sobre tudo isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like para o YouTube recompensar a gente. Beleza? Muito obrigado pela força! Antes de falar sobre a briga e queda de Vladimir Putin, vamos explicar sobre os oligarcas. O que ou quem eles são. E fica atento até o final do vídeo, porque Putin mandou apagar e jogar na vala algumas pessoas bem próximas a ele. E isso criou um clima insustentável no Kremlin. Parece que ele está surtando mesmo nesse estágio da guerra na Ucrânia. Mas vamos falar dos oligarcas. Os oligarcas são empresários extremamente ricos e que são influentes na política e na sociedade da Rússia, justamente pelo poder que eles têm de movimentar a economia dentro e fora do país. Os oligarcas originais da Rússia fizeram suas fortunas na década de 90, durante o caótico colapso da União Soviética, quando parte das empresas estatais foram divididas entre algumas empresas privadas pertencentes a muitos homens ricos, muitas vezes de uma maneira corrupta por influência política. Com essa influência, empresários que já eram bem ricos pegaram parte de empresas em troca de propinas. Essas partes de empresas que eu falo eram grandes participações em empresas russas de petróleo e gás, metais e mineração, ferrovias e transporte, produtos agrícolas e outras indústrias essenciais para a Rússia. Não vamos ser injustos. Tiveram também pessoas que conseguiram conquistar parte dessas participações de forma honesta, por serem grandes empreendedores ou visionários, mas não foi assim com a maioria. O tempo foi passando e esses homens foram enriquecendo cada vez mais e ficando mais influentes com suas ligações com políticos que estavam no poder. Tudo ia muito bem, até que um líder mais poderoso que os anteriores subiu ao trono. Esse líder era Vladimir Putin. Putin governa a Rússia de uma forma ou de outra desde os anos 2000. Ele é o tipo de governante que não abre espaço para concorrência, então começou a perseguir políticos e oligarcas que não o apoiavam, e uma nova base política foi se formando, além de uma nova oligarquia. Um exemplo de como é a perseguição de Putin é o caso de Mikhail Khodorkovsky, que era tipo de um Elon Musk da Rússia na época. Ele foi preso em 2003 por crimes fiscais, depois de apoiar o rival político de Putin. E ponto final. Putin tirou ele do cenário político russo. Os presidentes anteriores faziam de tudo para agradar aos oligarcas, assim como os reis têm interesse em agradar a realeza para fortalecer o seu poder. Mas ficou aparente desde que a guerra na Ucrânia começou que a maioria dos bilionários russos tem pouca ou até mesmo nenhuma influência sobre o presidente russo Vladimir Putin. Isso ficou mais evidente com uma estratégia dos Estados Unidos e seus aliados. Ao invés de aplicarem sanções apenas na Rússia e no presidente russo, para congelar seus bens e minar suas economias, os aliados ocidentais resolveram também fazer a mesma coisa com os oligarcas da Rússia. A expectativa dos americanos e dos membros da OTAN era que esses oligarcas se desesperassem com o risco de perderem toda a sua fortuna e fizessem pressão no governo russo. E foi isso que aconteceu. Enquanto alguns oligarcas ficaram com medo de enfrentar Putin, alguns outros resolveram bater de frente com o presidente russo. Dois deles foram para cima de maneira mais firme, rompendo totalmente os laços com o Kremlin e exigindo o fim da guerra na Ucrânia. Eles são Mikhail Fridman e Oleg Deripaska. Fridman é presidente do Alfa Bank e do Alfa Group, um conglomerado privado que opera principalmente na Rússia e ex-estados soviéticos, e abrange bancos, seguros
e em empresas de varejo e produção de água mineral. Friedman tem um patrimônio líquido de 11 bilhões e meio de dólares. Já Deripaska é um bilionário que fez fortuna no negócio de alumínio. Mas não foram só eles que bateram de frente com Putin. Outros 6 oligarcas bem próximos ao Kremlin e ao próprio presidente, sendo considerados de confiança, também foram para cima. Só que eles foram para vala, sem cerimônia alguma por parte do governo. A versão oficial emitida pelo governo russo é que eles deram cabo da própria existência pelo desespero de terem ficado sem dinheiro. Ou seja, os 6 oligarcas russos desistiram de viver ao mesmo tempo. Você acredita nessa versão? É óbvio para a maioria das opiniões que eles foram perseguidos e o próprio governo mandou eles para vala por traição ao presidente. E os outros 2 que ainda batem de frente só estão vivos porque devem estar longe e devem considerar que estão seguros onde quer que eles estejam. Na primeira oportunidade, pode ter certeza que eles vão virar notícia. E todos esses 6 que foram para vala eram executivos de empresas como a gigante russa de energia Gazprom. E o pior, não é apenas os empresários que foram para vala, a família inteira de todos eles também foram, segundo o jornal Le Figaro da França. E não era para apenas esses 6 terem sido apagados do mapa. O presidente do time de futebol Chelsea, chamado Roman Abramovich, também afirmou ter sido envenenado após uma reunião na Ucrânia. Agora pensa comigo, uma imensidão de soldados russos, que pode passar de 20 mil, se foram na guerra. O principal navio russo no combate foi destruído pelas forças ucranianas. Caças, helicópteros, tanques e outros blindados também. Empresas faliram. A pergunta que fica é, será que é possível um golpe contra Putin para tentar salvar a Rússia de um colapso? A história tem registros de que sempre que a Rússia entra em um período de grandes problemas, riscos ou perigo, os nobres russos acabam se livrando do czar. E não só na Rússia, autocratas e ditadores em geral na história, em algum momento, acabam falhando e perdendo o poder. Algumas vezes eles são derrotados no campo de batalha e tirados do poder pelos vencedores da guerra. Outras, por causa das perdas sofridas, perdem prestígio e acabam sendo substituídos por golpes internos. Mas e no caso de Putin? Ele está acima das estatísticas históricas? Bom, analistas dizem que ele esperava se consagrar como restaurador da Rússia, imaginando que a invasão na Ucrânia não teria tanta resistência e que ele conseguiria facilmente dominar as áreas separatistas. Mas a resistência apareceu e ele teve um prejuízo que ficou muito evidente. Da oligarquia é pouco provável que seja originado um golpe que o tire do poder, porque ele já neutralizou boa parte desses homens. Do governo também é pouco provável, porque a oposição sofre da mesma perseguição. O que pode acontecer, segundo as últimas análises, é Putin ir se enfiando em enrascadas cada vez mais sem saída, como a ameaça de uma terceira guerra, que saiu da boca do ministro russo Sergei Lavrov na última semana. E no caso de uma derrota para a aliança da OTAN, ele seria tirado do poder pelas forças ocidentais. Ou pode acontecer tudo ao contrário, ele ser vitorioso na terceira guerra, o que é totalmente utópico para a maior parte das pessoas, onde ele se tornaria o homem mais poderoso do mundo. Mas no atual estágio, com a guerra estando acontecendo apenas na Ucrânia, é pouco provável que alguma coisa aconteça pela força que Putin acumulou desde sua subida no poder no começo dos anos 2000. Mas e você? Qual acha que vai ser o desfecho dessa guerra na Ucrânia? Será que vai chegar a expandir para uma guerra com as maiores potências do mundo? Deixa aqui a sua opinião. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe seu like, ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. E a gente se vê na próxima matéria. Beleza? Valeu!